Olá, vamos agora fazer a apresentação da planilha de ficha técnica e precificação para confeitarias. Primeiro, você precisa identificar o nome da receita e o tipo, né? E também aqui tem uma área para você também colocar a imagem, né? Uma imagem que identifique a receita, a foto de um bolo, a foto de doces, enfim. É só interessante para que fique devidamente identificado, né? Para cada receita, você vai fazer uma ficha técnica dessa para precificar. Então, o segundo passo é relacionar cada ingrediente com a quantidade e valor unitário de cada compra. Então, aqui nós temos, né, os itens que compõem essa receita, quantidade, unidade e valor unitário, ou seja, o valor que você pagou lá no supermercado, tá? Importante observar que, às vezes, o açúcar, você comprou lá 2 quilos de açúcar e está usando aqui 1 quilo. Então, só precisa converter aqui o valor unitário em quilos. Então, por exemplo, ovos, você compra uma cartela, precisa só chegar ao valor unitário de cada ovo para precificar corretamente. Então, aqui nós temos a quantidade total, o valor total dos ingredientes. O terceiro passo é mensurar a mão de obra. Então, quanto tempo você gasta, né, para poder realizar essa receita? Então, aqui tem 1 hora e meia. Lá na guia mão de obra, que é essa aqui que está aqui embaixo, vou clicar nela, você pode fazer o levantamento desse valor de mão de obra. Então, aqui, confeiteira, o salário dela é 2.500, ela está registrado CLT, então o custo dela aproximado é desse salário, isso aqui considerando simples, tá? E aqui, horas produtivas, quantas horas ela tem produtivas no mês, né? Geralmente, regime CLT são 220 horas semanais, mas por conta das horas de descanso. Mas horas efetivas de trabalho mesmo são 160 horas. Então, aqui nós temos a quantidade por hora, o valor por hora, tá? Auxiliar de confeitaria, aqui 1.500, né? Um exemplo. Ela está no regime CLT, aqui também ela tem uma quantidade por hora produtiva, né, quantidade de horas produtivas dentro do mês, e aqui o valor. Ou seja, o custo da hora, né, dessa mão de obra é de R$ 42,50. Tá? Aqui você vai alterar o valor, então, se aqui for 2.000, por exemplo, ele já calcula. Se aqui não é CLT, é só você colocar não, que ele vai fazer o cálculo, tá? Ele vai considerar o custo sem o custo do CLT. Então, por exemplo, se esse é o seu caso, é só o seu salário, você vai considerar que o seu salário, colocar não, e aqui vai fazer o cálculo da hora. Eu não tenho nenhum ajudante, só colocar zerado aqui, que ele vai considerar somente o seu valor de hora, ok? O que eu vou considerar aquele custo lá que eu tinha colocado como exemplo, tá? De R$ 2.500. Então, aqui a gente tem o custo da hora. Então, vamos voltar lá para a nossa ficha técnica e precificação. Então, aqui eu tenho que 1 hora e meia, o custo da hora é R$ 42,50. Então, para fazer essa receita, eu tenho esse custo de mão de obra, tá? E o gás para, né, utilizado para realizar essa receita é um custo aí de R$ 2,50. Nada, esse custo de gás aqui, você precisa mensurar quantas horas, mais ou menos, um gás né, ele é utilizado, e aí você também mensura. Para isso é importante você fazer os registros, né, de quanto tempo você utiliza para poder chegar num valor mais assertivo desse custo. Aqui outros itens, por exemplo, embalagens, etiquetas que você utiliza, fitas, isso precisa tudo ser considerado aqui. Então, nesse exemplo aqui, entre ingredientes, mão de obras e outros itens, nós temos aqui R$ 107,99 de custo. Essa receita, ela rende 5 quilos.
né? Então, assim, vocês precisam entender qual que é o rendimento dela. Então, se ela rende 5 quilos, eu tenho aqui que o custo dessa receita, que é 107 dividido por 5, sai a R$ 21,60, certo? Aqui eu tenho as despesas fixas, né? Como que eu calculo as despesas fixas? É só você vir aqui nessa aba despesas fixas e colocar os dados, né? Os seus dados para poder fazer o cálculo. O que são despesas fixas? Tudo aquilo que você precisa pagar, né? E independe do volume produzido, da quantidade de vendas. Então, por exemplo, aluguel é uma despesa fixa, o valor que você paga para contabilidade é uma despesa fixa, os produtos, né, que você utiliza para poder é, fazer o controle aí, o seu controle financeiro, produtos de limpeza, salário administrativo e de atendimento, porque a mão de obra daquilo que dos funcionários que fazem, né, os produtos, eles estão lá no custo. Então, aqui seria salário de administrativo e de atendimento, por exemplo. Despesas de site, despesas de telefone, tudo isso é despesa fixa, tá? Então você vai colocando aqui seus custos e aqui você também pode colocar qual é a sua receita, né? Se você tem aí dados anteriores, que você tem aí as suas receitas, você pode colocar. Aqui eu coloquei exemplos de várias categorias de produto, mas você pode falar assim, eu não sei certinho o que é que eu vendo, né? Você pode considerar aqui, nem precisa considerar que produto que é e nem grupo, mas fala assim, Gláucia, eu tenho aqui uma receita de 15 mil reais por mês, tá? É só você vir aqui, colocar 15 mil, colocar que ele vai fazer o cálculo. Nesse exemplo, por exemplo, eu tenho aqui 3.334 de despesa fixa e uma receita de 15 mil, ou seja, as minhas despesas fixas representam 22%. Ele já faz esse cálculo automático, tá? Eu vou voltar aqui para o exemplo que eu coloquei, tá? Então, nesse exemplo aqui, representa 19%. Vamos voltar lá para a ficha de precificação, ele está aqui. Então, se eu tenho despesas fixas, né, que representam 19%, em cima aqui desse custo por unidade, eu vou ter aqui o cálculo, né, R$ 8,60. Despesas variáveis, né? Impostos, comissões, aquilo que você sabe, eu pago uma comissão de tantos por cento para um vendedor. Você vai colocar aqui. Eu pago 5% de imposto e 5% de comissão. Então, você tem que considerar aqui que é 10%, certo? Então, aqui ele traz também o cálculo, tá? A margem de lucro. Qual que seria a margem de lucro? É só você colocar aqui. Então, nessas condições, nesses exemplos, eu vou alterar aqui para o exemplo que eu tinha, a gente tem aqui um valor de preço de venda de R$ 46,45. Ou seja, quando eu tinha R$ 21,60 de custo por quilo, juntando aí as despesas fixas, despesas variáveis e a margem de lucro que eu coloquei, eu tenho aí R$ 46,45. O meu custo perante esse valor de venda representa 70%. É um pouco lógico, porque se eu tenho 30% de margem de lucro, então, em relação ao montante do meu preço, o meu custo é a diferença dessa margem de lucro. Então, 30% menos 100 seria 70%, certo? Esse cálculo aqui é o ponto de equilíbrio, ou seja, é o valor de venda que cobre todos os custos, mas não tem lucro. Então, se você vendesse o quilo desse item a R$ 28,23, você pagaria todos os custos e todas as despesas, mas não teria lucro. E aqui eu deixei um campo para você fazer análise. Então, suponhamos, Gláucia, nesse item eu vendo a R$ 65,00 o quilo. Então é só você colocar aqui o valor, R$ 65,00, ele vai fazer o cálculo. Olha,
Esse item, você vendendo a R$ 65 o quilo, você vai ter 43% de margem de lucro e 57% o custo perante essa venda aí, ou seja, 57% dos 65 vai ser para cobrir os ingredientes, a mão de obra, outros itens que você tem, despesas fixas, despesas variáveis, e vai sobrar aí 43% de lucro. Desejo sucesso e, havendo alguma dúvida, é só entrar em contato.